4 sinais de que seu ego está se dissolvendo. A maior viagem do ego é tentar se livrar do seu ego. E a piada disso tudo é que seu ego não existe, disse Alan Watts. Eu não acho que alguém possa realmente prepará-lo para o que realmente vai ser experimentar o desapego do ego. Enquanto algumas pessoas experimentam transformações radicais, que ocorrem em um instante, em que sentem uma mudança palpável em sua consciência, a maioria das pessoas no processo de despertar, experimentará isso pouco a pouco durante um longo período de tempo. Nesse processo, podemos nos encontrar em nada menos que uma turbulenta montanha-russa de emoções. Podemos passar do sentimento de profunda compaixão e gratidão pela vida, para completamente submersos em medo ou dor, que parecem vir do nada, e então direto para a completa e absoluta confusão de quem somos, o que somos, para que serve a vida, e o que o verdadeiro propósito é, e tudo isso pode acontecer no mesmo dia. Pela minha própria experiência, posso dizer que minha entrada inicial no despertar me deixou de olhos brilhantes em relação a aprender mais sobre autoconsciência e as leis do universo. No entanto, eu não tinha ideia do que estava reservado para mim. Acho que se o universo levasse o fato de que o caminho para a iluminação é aquele que nos força diretamente a realmente sentir o núcleo da dor que está dentro de nossa ferida central, ou que teríamos que enfrentar os próprios medos que reprimidos em nossos corpos por muitas vidas, muitos de nós provavelmente diriam: talvez eu passe esta vida, vamos tentar na próxima vez. Portanto, fala muito a inteligência do universo, que raramente leva as más notícias. Em vez disso, muitas vezes nos mostra um vislumbre de como será a vida depois de enfrentar nossas feridas e integrar nosso ego, o que é nada menos que de bem-aventurança, paz interior e um profundo conhecimento de que somos amados além da medida, que somos amor além da medida. Para a maioria de nós, esses momentos de bem-aventurança são espalhados aleatoriamente entre as iniciações que acontecem e fazem com que nosso ego se desfaça. Essas iniciações vêm de muitas formas, desde circunstâncias externas, até estados emocionais como tédio, confusão, frustração, constrangimento, etc. O que for preciso para fazer o trabalho, para dissolver o ego, é exatamente o que o universo reserva para você e sua vida. No final de cada etapa desse processo de integração, há sinais de que o trabalho foi concluído. Essas diferenças às vezes sutis, e às vezes muito perceptíveis em nossa energia, em nossas reações, em nossos estados emocionais, são as dádivas que estão do outro lado de um aspecto dissolvido do ego. Então, quais são algumas das coisas que começamos a notar quando o ego desaparece? Os sinais e estágios de um ego em dissolução, sem nenhuma ordem em particular. 1. A mente fica quieta. Este estágio é sentido universalmente entre aqueles que estão experimentando um despertar na consciência. Para realmente tocar em quem realmente somos, a consciência por trás dos pensamentos, devemos experimentar como é estar no momento, sem que os pensamentos surjam, e é por isso que uma mente tranquila anda de mãos dadas com um ego em dissolução. A princípio, isso pode acontecer apenas por alguns segundos, e, à medida que despertamos, podemos notar períodos mais longos, em que nenhum pensamento surge, e somos capazes de simplesmente existir em silêncio sem nos sentirmos desconfortáveis. O silêncio é uma força tão profunda, que carrega dentro de si, ironicamente, uma sabedoria profunda e poderosa, para aqueles que conseguem se sentar nele. 2. Fortes julgamentos morais são substituídos por aceitação. Há uma razão pela qual aqueles que ainda existem no ego têm opiniões muito fortes sobre o que é certo e o que é errado. O ego é o julgador, é aquele que afirma sua identidade através de cada uma de suas opiniões centrais. Ele só pode saber quem ele quer ser, sabendo também o que ele não quer ser. Portanto, não deve ser surpresa que, à medida que o ego se dissolve, haja menos tendência a julgar como os outros vivem suas vidas, como inequivocamente certo ou errado. Torna-se um conhecimento interior,
que nos diz que cada pessoa está apenas fazendo o melhor que pode a partir do nível de consciência em que reside, e é precisamente por isso que eles fazem as coisas que fazem. Eles literalmente não podem fazer diferente com base em onde eles estão no momento. 3. A pessoa desaparece. Não há nada mais importante para o verdadeiro crescimento do que perceber que você não é a voz da mente, você é quem a ouve, disse Michael Singer. Ironicamente, quando enraizados no ego, acreditamos verdadeiramente que somos nossos pensamentos, que somos nós que formulamos o diálogo analítico que passa por nossa mente a cada momento. No entanto, à medida que a dissolução do ego começa, descobrimos que essa mesma pessoa, aquela que faz um jogo por jogo de como vemos cada dia ou situação, é realmente aquela que começa a desaparecer. Isso se torna um grande passo em nosso processo, porque nos dá uma representação mais precisa do que é verdadeiramente um despertar espiritual versus o que nosso ego quer que seja. O ego fantasia sobre o despertar, e como isso resolverá todos os meus problemas, ou fará minha vida exatamente como eu quero que seja, quando na verdade o que realmente acontece é aquele que está julgando qualquer coisa como um problema ou não é um problema, é de fato que desaparece. O que isso significa para nossa vida é que as coisas não são mais questionadas, combatidas, preocupadas ou analisadas até a morte, que a inteligência superior sabe o que está fazendo. 4. O esforço para ser um alguém desaparece. De repente, percebemos que perdemos tanto tempo tentando provar nosso valor para o mundo, tentando receber validação para uma imagem baseada em nada. Este estágio é onde realmente reside a verdadeira liberdade, é onde percebemos muitas das coisas que queríamos ser vistas como baseadas na necessidade do ego de competição e comparação. À medida que a tendência de nos compararmos com o outro se desfaz junto com o ego em dissolução, começamos a sentir o que realmente é ser livre. O conceito de tempo, de uma pessoa em evolução em uma linha do tempo linear da realidade, começa a ficar um pouco embaçado. Começamos a nos ver através dos olhos de um ponto de perspectiva em constante mudança, reagindo a cada momento que surge. Há cada vez menos necessidade de criar um enredo de propriedade onde o ego diz: olhe para minha vida, isso é o que eu fiz da minha vida, esse é o alguém que criei ao longo dos anos e, em vez disso, se torne um ponto de presença, onde nos criamos e nos recriamos repetidamente em cada respiração. Gratidão. Namastê.